Você saberia explicar, com base na Sagrada Escritura, qual a origem da Quaresma e o sentido da Quarta-feira de Cinzas? Porque os católicos fazem questão de receber as cinzas na cabeça ou fazer uma marca na testa como sinal de penitência, se Jesus ordenou no Evangelho que fôssemos discretos em nossos gestos penitenciais. Sente-se preparado para explicar essa simbologia usando a Bíblia Sagrada, especialmente na catequese? Olá, se você não me conhece, meu nome é Assis, sou catequista, apaixonado pela catequese e pela palavra de Deus. Fica comigo que vamos caminhar juntos nesta jornada em busca das raízes bíblicas da Quaresma. Neste vídeo, você vai descobrir as raízes judaicas da Quaresma, desvendar o poder espiritual do jejum e aprender a transformar os exercícios quaresmais em uma jornada de transformação pessoal. Após a festa do Natal, um dos dias mais populares do ano para os católicos que participam da missa, mas até mesmo para os católicos que não frequentam a missa com regularidade, é a Quarta-feira de Cinzas, que é o primeiro dia da Quaresma. E, ao mesmo tempo, apesar de sua popularidade e as igrejas sempre estarem lotadas na Quarta-feira de Cinzas, é também um dos dias mais intrigantes do ano, porque é um dia em que os católicos fazem coisas que para a maioria das pessoas soa muito estranho. Por exemplo, nós temos as cinzas colocadas nas nossas cabeças ou na forma de uma cruz, né, que também pode ser feita na testa. E muitas pessoas se perguntam qual é o significado das cinzas. Por que os católicos colocam as cinzas nas suas cabeças ou nas testas? E outras pessoas até já me perguntaram por que os católicos colocam cinzas nas suas cabeças ou nas testas para mostrar a todo mundo que vocês estão jejuando, quando Jesus explica claramente nos evangelhos que quando você jejua, você não deveria deixar ninguém saber. Você deveria lavar seu rosto, ungir sua cabeça com óleo e não deixar ninguém saber que você está jejuando e fazer isso em secreto. Quer dizer, a Quarta-feira de Cinzas não contradiz, nesse sentido, o ensino de Jesus nos evangelhos. Então, o que eu vou fazer é justamente mostrar isso, né? Tentar responder algumas perguntas sobre a Quarta-feira de Cinzas e mostrar que não há nenhuma desobediência aos ensinamentos de Jesus, muito pelo contrário. Então, eu gostaria de abordar este assunto sob dois aspectos. O primeiro, eu quero olhar para as raízes judaicas relacionadas com as cinzas, ou seja, o que o uso das cinzas teria significado em um ambiente judeu do primeiro século. Porque, como muitas coisas do catolicismo, que são, em primeiro lugar, estranhas ou confusas, essa é uma dessas coisas em que a Igreja Católica tem uma tradição que, na verdade, nos remetem ao judaísmo e nos remetem para o Antigo Testamento. E se você colocá-la no seu contexto, ou no contexto judeu, isso vai nos mostrar o significado verdadeiro do que estamos verdadeiramente realizando, celebrando na Quarta-feira de Cinzas. A segunda coisa que eu quero fazer
é olhar algumas das leituras bíblicas previstas na liturgia da Santa Missa na quarta-feira de cinzas. Aquelas leituras lá do lecionário, para que você possa ver por que a igreja escolheu essas passagens particulares da Bíblia para explicar o que estamos de fato celebrando. Não apenas na quarta-feira de cinzas, mas, na verdade, como uma chave para compreendermos todo o tempo litúrgico da Quaresma. Então, se você ainda não compreende bem o significado da quarta-feira de cinzas, ou se você não saberia identificar na Bíblia Sagrada qual é a base bíblica para a celebração da Quaresma, como eu posso me preparar com a Bíblia para o encontro da catequese que vai tratar da Quaresma. Então, este vídeo é para você. Como eu mencionei antes, eu vou começar fazendo um resgate, em primeiro lugar, das raízes judaicas relacionadas ao símbolo das cinzas. O que as cinzas representam no Antigo Testamento? Então, a primeira coisa que queremos olhar é se você faz um estudo da quantidade de vezes que as cinzas são mencionadas na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, você vai ver alguns temas consistentes que põem em conta o simbolismo das cinzas. Então, só para te dar um primeiro exemplo, vejamos juntos no Antigo Testamento o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Eu estou usando aqui a versão Ave Maria, mas você pode usar qualquer versão católica que o sentido será o mesmo. Então vamos ler juntos Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Bem no comecinho aí da Bíblia. Facinho de você achar. Gênesis 3, 19, que vai nos dizer assim: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e ao pó hás de tornar. Aqui Deus diz a Adão, após ele cair no pecado, após ele cometer o pecado original, que você é pó e ao pó você retornará. Então este versículo é um dos mais utilizados durante os ritos na liturgia da quarta-feira de cinzas. Tu és pó e ao pó retornarás. Então, preste atenção a esses dois símbolos, pó e cinza. Se você diz a alguém que ele é pó e cinza, você está querendo dizer que essa pessoa é mortal. Um dia você vai morrer. Esses dois elementos são símbolos da mortalidade. Simbolizam o fato de que, após a queda, após o pecado original, nós estamos agora sujeitos não apenas ao sofrimento, mas ao sofrimento e à morte. Então, cada ser humano é mortal e nós voltamos após a morte a um estado de ser pó e cinzas. O segundo texto que eu gostaria de destacar, também do Antigo Testamento, é o livro de Jó, capítulo 42, versículo 6. Jó 42, 6, que você pode acompanhar comigo também aí na sua Bíblia. Jó 42, versículo 6. Que a Sagrada Escritura vai dizer assim: é por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Então, observe, enquanto Jó está em frente ao Senhor, ele diz: eu me arrependo em pó e cinzas. Então, agora nós temos outro significado. Pó e cinza não simbolizam apenas mortalidade, mas também simbolizam
o arrependimento do pecado. O arrependimento é o segundo significado do símbolo das cinzas. Nós veremos isso em outro lugar, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel está pedindo e intercedendo pelo povo. E ele vai dizer lá em Daniel 9, 3. Acompanhe comigo aí, na sua Bíblia. Daniel, capítulo 9, versículo 3. E vai dizer assim: Volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o cilício e a cinza. Note, mesmo que Daniel, ele mesmo, seja um homem justo, ele faz penitência pelos pecados de seus conterrâneos. E a forma como ele expressa essa penitência através de jejum, cilício, que são sacos de estopa para arranhar a pele, provocando dor, e cinzas. Então, isso é o que diz. Uma das coisas que os antigos judeus fariam é que quando eles entravam em um período particularmente intenso de oração, de penitência pelos pecados e pelas súplicas, eles vestiam uma camiseta de estopa, que era uma espécie de camiseta áspera, com pequenos pedaços de metais que ferem a pele para causar sofrimento. Também fariam jejum, abstinência de certas comidas e bebidas, acompanhadas de cinzas, para lembrar o arrependimento dos pecados. E esse aspecto de se cobrirem de cinzas como um sinal de sua mortalidade tinha o forte sentido de arrependimento. Então, todas essas coisas juntas eram uma prática comum no Antigo Testamento. Durante períodos intensos de jejum e oração. Guardem bem essas três informações. Para os judeus, as cinzas simbolizavam a finitude da vida, o arrependimento pessoal e a súplica pelo perdão do pecado de outras pessoas. Se até aqui este conteúdo está te ajudando a entender melhor o sentido da quarta-feira de cinzas e a quaresma à luz da Bíblia Sagrada, dê o seu like para que o YouTube saiba que este conteúdo é relevante e mostre para mais pessoas interessadas como você. E você sabia que as cinzas possuem todas essas raízes na Sagrada Escritura? Escreva aqui nos comentários se você já sabia de toda essa riqueza da tradição. Eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito do assunto. Agora vamos para um outro ponto importante. Mas por que no rito das cinzas, na quarta-feira, o sacerdote ou o diácono ou o ministro impõe as cinzas na cabeça ou na testa dos fiéis? Vamos encontrar a referência bíblica para este gesto litúrgico no livro de Macabeus. Isto é muito interessante. No primeiro Macabeus, capítulo 3, na verdade, isso é mais do que interessante. Isso é muito significativo. No primeiro livro de Macabeus, capítulo 3, versículo 47, embora não esteja no Antigo Testamento protestante, só no Antigo Testamento católico, o livro de 1 Macabeus, mas esta imagem nos dá a origem das penitências, não apenas em qualquer lugar do corpo, mas tinha que ser no lugar específico, em particular, na cabeça. Vamos ler juntos essa passagem. Macabeus, livro dos Macabeus,
capítulo 3, versículo 47. 1 Macabeus 3, 47, que diz assim: Jejuaram naquele dia, vestiram-se com sacos, cobriram a cabeça com cinza e rasgaram suas vestes. Notem, cobriram a cabeça com cinza e rasgaram suas vestes. Novamente faz referência a vestir os sacos, né? Os sacos de estopa. Era muito comum esse gesto. Então diz que quando os macabeus estavam intercedendo e entrando nesse momento de oração, diz que eles jejuaram naquele dia e se vestiram com a camiseta de estopa e cobriram as cabeças com cinzas. Além disso, rasgar suas vestes também é um sinal de penitência e oração. Mas neste caso, notem que eles não apenas jejuam e oram, eles colocam as cinzas em suas cabeças. Então, de novo, na Igreja Católica, uma das coisas que vamos fazer é pegar as cinzas, que são um símbolo de arrependimento do pecado, e vamos colocá-las na cabeça em particular, tanto para nos lembrarmos de que um dia vamos morrer, como também para nos lembrarmos de que precisamos nos arrepender das vezes que ofendemos a Deus. E então, finalmente, uma das minhas passagens mais prediletas do Velho Testamento, que mostra a raiz, né, dessa prática do uso das cinzas na quarta-feira de cinzas, está no livro de Esther. Então, Esther, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que Esther é casada com um rei pagão, que vai matar todos os judeus, a não ser que ela interceda pelo seu povo e pague para livrá-los. Então ela entra em um momento intenso de oração e jejum e súplicas para seu povo. E é assim que ela faz. Veja o que ela faz. O capítulo 14, versículo de 1 ao 3, nos diz isso. Por sua parte, a rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor. Depois suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. No lugar de essências preciosas, cobriu a cabeça com cinzas e poeira. Afligiu duramente seu corpo e por todos os lugares onde costumava alegrar-se, espalhou os cabelos que se arrancava. Dirigiu esta prece ao Senhor Deus de Israel: Meu Senhor, nosso Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. Que bonita oração da rainha Esther, não é verdade? Que belíssima oração. Mas veja que a rainha mergulhou em um período intenso de oração, jejum e súplica a Deus, buscando uma conexão mais profunda com o divino. Em um ato de entrega total, humilhou seu corpo e cada parte que ela amava adornar, ela cobriu com seus cabelos emaranhados. E ela orou ao Senhor, o Deus de Israel. Então observe o que Esther está fazendo. Ela é muito bonita, ela é uma rainha. Ela normalmente se adorna com vestes preciosas e belas joias, mas neste caso ela tira todas aquelas vestes de alegria e em vez disso ela veste roupas humilhantes e ela tira seus perfumes e ela cobre sua cabeça com cinzas e esterco. Então quero dizer que isso é uma penitência radical, porque ela está entrando em um período intenso de oração pela salvação do povo de Israel. Ela quer salvar a todos eles. Ela não quer que eles sejam massacrados por um rei pagão. Agora, apenas um pequeno parêntese.
Felizmente, a Igreja, em sua sabedoria bimilenar, escolheu aqui apenas o símbolo das cinzas. Cinzas para a quarta-feira de cinzas. Imaginem vocês se tivéssemos que colocar esterco na nossa cabeça como para o período da quaresma, né? Provavelmente foi uma boa ideia a igreja escolher a cinza. Imagina só a celebração litúrgica, em vez de se chamar quarta-feira de cinzas, se chamasse quarta-feira de esterco, né? Que foi o que a rainha colocou na sua cabeça. Provavelmente essa celebração não seria tão popular como ela é hoje. Por isso e por outros motivos que eu amo a Igreja Católica, eu amo a tradição, né, da Igreja Católica, é muito sábia, a Igreja é muito sábia, a Igreja é maravilhosa. Por isso que eu sou muito feliz de ser católico. E sabe o que também mais me deixa feliz? É quando você, que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Todo domingo temos a nossa catequese bíblica, com insights valiosos para a sua jornada espiritual. E às vezes, quando dá, eu posto algum outro conteúdo no meio da semana relacionado então com a Bíblia. Mas no domingo é sagrado, a nossa catequese bíblica. Então não se esqueçam de se inscrever. Mas voltemos. Obviamente, tudo isso mostra que quando chegou ao primeiro século depois de Cristo, qualquer judeu do primeiro século teria reconhecido que quando uma pessoa colocava cinzas na testa, o que eles estavam fazendo, eles estavam reconhecendo sua mortalidade como Adão. Eles estavam se arrependendo do pecado como Jó. Eles estavam intercedendo por outros como Daniel ou como Esther. É por isso que no Evangelho de Mateus, mais um pequeno parêntese, né? Algumas pessoas podem dizer isso tudo que você falou sobre a quarta-feira de cinzas está no Antigo Testamento católico, não está na Bíblia protestante. Fecha parênteses. Não e não. Até mesmo Jesus diz isso em Mateus 11, 21, que faz parte tanto do cânon católico como do cânon protestante, o Evangelho de São Mateus. Lá Jesus vai falar exatamente sobre essas práticas. Eu convido você a ler comigo. Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 21, que vai dizer assim: Ai de ti, Corazaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo eles se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Notem, quando as pessoas das cidades da Galileia rejeitaram Jesus, ele diz: ai de vocês, Corazaim, ai de vocês de Betsaida, porque se as obras poderosas feitas em vocês tivessem sido feitas em Tiro e em Sidônia, eles teriam se arrependido como? Em saco e em cinzas. Então, até mesmo Jesus reconhece essa prática de cinzas como um sinal externo de arrependimento. E também arrependimento interno. Primeiro e mais importante ponto que queremos fazer aqui sobre a quarta-feira de cinzas é que quando a igreja inculca a tradição de colocar cinzas em nossas testas ou em nossas cabeças, este é um antigo sinal bíblico para nos fazer lembrar nossa mortalidade, nos fazer lembrar do arrependimento dos nossos pecados e também
muito importante de interceder pelos outros e de unir nosso intenso tempo de oração a um período de jejum e súplica a Deus, aproximando-nos de Deus, nos desapegando dos prazeres deste mundo. Agora, vamos voltar para a quarta-feira de cinzas. Quando olhamos não apenas para o simbolismo do dia, mas também para as leituras previstas na liturgia dessa solenidade, fica ainda mais interessante e ainda mais poderoso. A primeira leitura, a leitura do Antigo Testamento, é do livro de Joel, capítulo 2, do 12 ao 18. Essa é uma interessante proclamação do profeta Joel para o povo de Israel, isto é, que ele diz. Vamos ver juntos? Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do 12 ao 18. Notem bem o que diz aí o profeta de Israel. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembléia, reuni o povo, santificai a assembléia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito. Saia o recém-casado de seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis à ignomínia vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: onde está o seu Deus? O Senhor afeiçoou-se à sua terra, teve compaixão de seu povo. Note o que diz o Senhor: voltem para mim com todo o seu coração, com jejum, com choro, com luto. Volte seus corações, não suas vestes. Volte para o Senhor, seu Deus, porque Ele é gracioso e misericordioso, lento para a ira e abundante em amor. Essa é a leitura que nós ouvimos todos os anos na quarta-feira de cinzas. Essa primeira leitura ela é tão importante porque ela é a descrição que Joel está nos dando, né, nessa passagem, é a descrição de um jejum público, um dia público de jejum que havia dentro da nação de Israel. Era um dia oficial de jejum, onde os sacerdotes e os profetas clamavam, né, reuniam a comunidade para que todos, em solidariedade, em comunhão um com o outro, dedicassem aquele dia ao jejum, vestiriam suas camisas de estopa, colocariam cinzas na cabeça, como um sinal de arrependimento, tanto do seu próprio pecado, como também pelas súplicas do perdão dos pecados de outros, para que Deus, na sua infinita misericórdia, pudesse perdoar todo o povo de seus pecados. E você pode ver ali que, bem no comecinho da leitura, Deus ele está deixando muito claro para seu povo qual é a razão última para o jejum, né? É para que as pessoas voltem para Deus. Não é isso que diz lá? Ó, voltai a mim com todo o vosso coração,
com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Então é isso que Deus está fazendo no tempo de Joel, e também é isso que a igreja está nos chamando a cada um de nós a fazermos durante a quaresma. Quaresma é um bom tempo para as pessoas voltarem a Deus. É um bom tempo para as pessoas que talvez estejam longe da igreja por muito tempo, talvez não estejam mais participando da missa por muito tempo, ou talvez até estejam participando da missa, mas estejam em uma situação de pecado, né? Em um pecado mortal ou até mesmo venial. O que a igreja quer nos ensinar é que a quarta-feira de cinzas é uma solenidade onde publicamente pedimos perdão para Deus e também rezamos em favor de todos os pecadores do mundo inteiro. O que Deus espera de cada um de nós não é apenas o sinal externo, mas a conversão interior. E se formos refletir no contexto da profecia de Joel, vamos compreender que a adição do sinal externo, que é o jejum, as lágrimas e os gemidos, o que ele quer é que abramos os nossos corações em arrependimento pelos nossos pecados, para que afastemos das nossas vidas o pecado e voltemos a ele para amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e toda a nossa força. E para fazer isso, uma das coisas que temos que fazer é usar os nossos corações para ajudar a focar nossas almas em Deus. Porque a realidade é que nós não somos anjos. Nós somos compostos de corpo e alma. E então, o jejum é um modo muito poderoso para tirar a nossa mente da satisfação do corpo com a comida e a bebida e tirar da nossa mente o desejo pelo pecado e focar em Deus. Se você já fez jejum alguma vez, você saberá isso. Como o jejum é poderoso recurso para nos ajudar a ter autocontrole sobre tudo, sobre pensamentos, sobre as palavras e sobre as ações. A cada ano, o povo de Israel tinha um dia público para fazer jejum, que também era chamado de Dia do Perdão. Aliás, até hoje, né? Eles usam esse dia. E naquele dia, cada judeu era chamado para se penitenciar. O livro de Levíticos, capítulo 16, diz que eles se abstinham da comida, da bebida, de qualquer unção e até se abstinham das relações maritais. Para quê? Para se dedicar completamente à oração, à penitência naquele dia. Então, isso é uma coisa totalmente judaica. A quarta-feira de cinzas é o dia de jejum público na nova aliança. A quarta-feira de cinzas é a atualização do dia do perdão previsto no Antigo Testamento. É isso que a primeira leitura da solenidade da quarta-feira de cinzas quer nos dizer, a natureza pública do nosso jejum. Retornando à pergunta inicial que fizemos, por que jejuar publicamente, tornando o ato visível a todos? Assim como ocorria no Antigo Testamento, o jejum público convida à união e à participação coletiva. Contudo, a quarta-feira de cinzas transcende essa dimensão pública, marcando também o início da quaresma. E quaresma não vai ser um tempo litúrgico inteiro de jejum público. Na verdade, a maior parte dela é formada
pelo jejum privado, do jejum secreto, de oração secreta e de abstinência secreta. Então, em adição à leitura do Antigo Testamento sobre o jejum público, a igreja também quer garantir que durante o tempo da Quaresma estejamos fazendo as nossas orações e as nossas práticas piedosas quietamente e secretamente também. Então, ela nos dá outro passo, e isso é do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. O Evangelho da quarta-feira de cinza é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 1 a 6 e do 16 até o 18. Então vamos ler este Evangelho e perguntar-nos por que a igreja escolheu este Evangelho na quarta-feira de cinzas. Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 6 e depois do versículo 16 ao versículo 18, Jesus vai dizer as seguintes palavras no Sermão da Montanha: Guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. E quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai em segredo. E teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. Agora do versículo 16 ao versículo 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente no oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Então, por que a igreja escolhe este evangelho para a quarta-feira de cinzas? Vamos detalhar alguns pontos importantes, né? Primeiro, como já foi dito, né, anteriormente, e vamos dizer mais uma vez, a quarta-feira de cinzas é o começo do tempo da quaresma. Então, uma das coisas que vamos fazer durante o tempo da quaresma são atos privados de penitência. Então, a igreja quer nos lembrar da exortação de Jesus aqui, para não fazer o que é justo com a intenção de sermos vistos por outros. Então, uma das tentações de se engajar nas práticas piedosas, como a oração, o jejum e a caridade, é de nós começarmos a nos sentir espiritualmente orgulhosos e podemos querer dizer a outras pessoas sobre o que estamos fazendo, para que possamos parecer santos, ou pior ainda, que já somos vencedores. E Jesus sabe que isso é uma tentação muito comum a todos nós. Por isso que ele quer cortar isso na raiz. E, portanto, ele diz, não pratique esses atos de piedade com a intenção de serem vistos por alguém.
Como fazemos isso? Ele diz: eu quero que você faça em segredo. Ok? É crucial observar este ponto. Embora Jesus nos advirta a não praticar atos de piedade com o objetivo de sermos vistos pelos outros, ele não nos proíbe de praticá-los. Pelo contrário, ele nos incentiva a fazê-lo. Na verdade, esses são os únicos 3 exercícios espirituais explicitamente ensinados por Jesus no Sermão da Montanha. Então vamos olhar, né? Vamos ter um olhar muito atento a essas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Primeiro ele fala sobre a esmola. Veja que Jesus ele não diz assim, ó, se você der esmola. Ele já fala quando deres esmola. O dar esmola é dar dinheiro ou roupas ou qualquer tipo de bens ou produtos para alguém que seja pobre ou para um necessitado ou para a própria igreja, que a igreja possa ajudar os que precisam. Então, o judeu ele podia dar lá no primeiro século a sua esmola no próprio templo ou diretamente para o pobre. E o ponto aqui é, Jesus espera que seus discípulos sejam doadores de esmola regularmente. Ele espera que seus discípulos sejam pessoas que dão ao pobre não ocasionalmente, mas regularmente. E seu conselho para nós é que façamos isso em segredo. Não deixar sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo e vice-versa, para que a recompensa seja do Pai que está no céu e não do prazer de outros. O segundo exercício, a oração. Note isso. Jesus não diz se você orar, ele diz quando você orar. Então, ele espera que seus discípulos sejam pessoas que oram regularmente, não rezadores ocasionais. É tão comum nos nossos dias em que as pessoas dizem: "Oh, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus." Aí você diz: que bom, que legal. Mas com que frequência você ora? Com que frequência você reza? Aí a pessoa diz: eu rezo de vez em quando me levanto, quando me deito, quando estou precisando de alguma coisa. Então veja, um discípulo de Jesus é uma pessoa que ora regularmente. E o que Jesus está dizendo aqui é: não faça apenas isso em público, como na missa. A oração em público ela é muito importante, né? Tem o seu lugar, tem a sua dimensão, mas também reze no privado, na sua sala interna, como é a palavra grega aí que Jesus usou no Sermão da Montanha, porque o Pai em segredo vai ver em segredo e ele vai te recompensar. Então, oração. E o terceiro e último exercício quaresmal é o jejum. O jejum, que é o jejum no contexto da Nova Aliança. Nós já vimos como é que era o jejum no contexto do Antigo Testamento. Agora, no contexto da Nova Aliança, o que significa o jejum? Será que o jejum significa comer menos, né? Abdicar de uma refeição, aliás, de um tipo específico de alimento? Bom, muitas vezes nós confundimos, né, o significado do jejum. Confundimos jejum com abstinência, né? Abster-se de qualquer comida ou de bebida. Mas vamos esclarecer melhor este assunto. Às vezes nós confundimos, como já foi mencionado, né? Confundimos com abstinência justamente por falta desse conhecimento da etimologia das palavras. Na tradição da igreja, né, se a gente for olhar a história da igreja, realmente os santos, né, os mosteiros, os religiosos, quando era dia de fazer jejum,
Então, o que que eles faziam? Eles abriam mão de uma alimentação importante ou de duas alimentações importantes do dia, e aquela única refeição que sobrava do dia, eles faziam ainda bem pouquinho, comiam bem pouquinho. Por exemplo, abriam mão do café da manhã e da janta, só almoçavam. E ainda esse almoço era um almoço bem reduzido. Então, esse é o jejum da tradição. No tempo dos judeus, né, eles, os primeiros cristãos, né, que eram judeus, na sua maioria, eles também jejuavam. Né? Lembra daquele episódio que, quando viram lá que os discípulos de Jesus não jejuavam, então os observadores ali dos fariseus, né, dos saduceus e também dos discípulos de João Batista questionaram Jesus sobre isso. Jesus falou, não, enquanto o noivo estiver aqui com eles, eles não vão jejuar, mas depois que o noivo for embora, aí sim eles vão fazer jejum. Né? Então ali fazendo uma relação do jejum com a ausência ou com a presença de Cristo. Beleza. Então, na tradição da igreja primitiva, adquiriu-se o costume de fazer jejum todas as sextas-feiras, nesses moldes, né? De eliminar refeições ao longo do dia. Não era somente tirar um item da alimentação, mas eliminar as refeições. De qualquer forma, a exortação de Jesus é jejum no privado. E esse jejum que Jesus está falando aqui é diferente do jejum lá de Joel. O jejum de Joel é um jejum público. Aqui Jesus está falando do jejum privado e o espírito é o mesmo. Faça em privado, não deixe ninguém saber que você está fazendo isso. Mantenha-o secreto. Lave sua cabeça, lave seu rosto, unta o rosto com óleo e não deixe seu jejum ser visto por outros, para que seu Pai, que os vê em secreto, os recompensará em secreto. Por que a igreja nos dá esse evangelho? Duas coisas importantes. Primeiro, e isso é provavelmente o mais importante de todos, nos diz que o jejum não é, ouça-me, não é apenas uma abstinência. É muito comum na quaresma ver muita gente reduzir o jejum para um tempo de abstinência. O que significa abstinência? Abstinência significa deixar de comer carne, ou doces, ou refrigerantes, ou até mesmo deixar de comer algo que você goste. Então, vou deixar de comer um chocolate, né? Vou abster-me de doces, vou deixar de tomar café durante a quaresma, ou vou deixar de comer sorvete, enfim. A pessoa corta um item que ela gosta muito. Isso é abstinência. Então, durante o tempo da quaresma, a pessoa evita aquele alimento. Isso é abstinência. Não tem nada de errado nisso. Isso é ótimo. Só que essas coisas podem ser sacrifícios reais, né, que são importantes e poderosos, né? Então não tem nada de mais nisso. Mas não queremos reduzir o tempo do jejum a apenas a prática da abstinência. Isso nunca foi a tradição da igreja. Esta passagem do Sermão da Montanha foi associada com o jejum por séculos, porque o jejum sempre foi isso, sempre foi associada na tradição da igreja aos outros dois exercícios espirituais, né? Então, não é só abstinência, né? É jejum, oração e esmola. Essa era a ideia da quaresma, né? Lá da igreja primitiva. E assim, sempre associado aos três. Tudo isso porque o tempo da quaresma é um tempo particularmente intenso de purificação, de arrependimento do pecado
de sacrifícios, de oferecimento de pequenos sacrifícios de amor a Deus. E a razão pela qual nós fazemos isso durante a Quaresma é porque Jesus fez isso durante a sua própria Quaresma. Hã? Como assim? Como é que é? Você pode estar pensando, né? O que você está dizendo? O que você está falando, Meu meu catequista, catequista? Bem, bem, eu estou falando sobre a história de Jesus no deserto, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus sai para o deserto e o demônio o tenta com essas três tentações: para transformar a pedra em pão, para possuir todos os reinos do mundo e também para publicamente mostrar que ele é o Messias. O tempo não vai me permitir aqui detalhar, mas Jesus no deserto desfaz as três tentações enfrentadas por Adão e Eva no Éden, relatadas em Gênesis. Adão e Eva desejaram o fruto da árvore do conhecimento porque, primeiro, era bom para comer, era apetecível, era prazeroso, a concupiscência da carne. Segundo, era agradável aos olhos, era bonito de ter, a concupiscência dos olhos, o desejo de posse. E terceiro, era desejável para se tornarem como Deus, o orgulho da vida, conforme mostra na primeira epístola de São João, capítulo 2. Essas três tentações, prazer, posse e orgulho, que alguns chamam de a trindade profana, dinheiro, sexo e poder, estão na raiz de todo o pecado humano. Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, resistindo a elas, e vence a tentação do prazer. Pensa na sua fome, a tentação da posse, o domínio sobre os reinos do mundo, e a tentação do orgulho ou da vaidade, né? O provar que era filho de Deus. Ao contrário de Adão, que cedeu a cada uma, Jesus vence a concupiscência da carne, Jesus vence a tentação do orgulho com humildade e então o que ele nos chama para fazer durante a Quaresma é basicamente lutar essas mesmas três lutas e vencer essas mesmas três tentações. Assim, durante 40 dias, a Igreja nos convida ao jejum para superarmos o apego desordenado ao prazer físico. Chama-nos a intensificar a caridade para vencermos a ligação excessiva às posses e ao dinheiro. E exorta-nos à oração mais fervorosa para dominarmos o amor próprio, desmedido, a vaidade e o orgulho, substituindo-os pelo cultivo da humildade. Essas três disciplinas espirituais são a essência do discipulado de Jesus Cristo. Então, a partir desta quarta-feira de cinzas, devemos fazer nosso plano, nosso programa quaresmal de orar mais, jejuar mais e dar mais esmolas aos pobres, para que possamos crescer na superação da luxúria, da carne, dos vícios, do orgulho, da vida, da tripla concupiscência com a qual todos nós lutamos e com a qual todos nós lidamos diariamente. E quando fazemos isso, o que vamos descobrir é que esta quaresma se torna muito mais significativa, muito mais poderosa, muito mais cheia de graça do que apenas fazer uma dieta para emagrecer ou simplesmente para manter uma tradição sem muito significado. Muito bem. Ufa! Quanta coisa interessante
já vimos hoje, não é? Mas ainda tem algo muito importante que eu preciso te explicar. A segunda leitura para a quarta-feira de cinzas é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, até o capítulo 6, versículo 2, que diz: Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Na qualidade de colaboradores seus, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz: Eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Porque a igreja lê esse texto no primeiro dia da quaresma? Porque ela está dizendo: não espere para se arrepender, não espere ficar adulto, não espere se aposentar para voltar à igreja. Quando é a hora? A hora é agora. Se você não se confessa há muito tempo, se você não se confessou ainda neste ano, se você não se confessa há 10, 20, 30 anos, quando é a hora de se confessar? A hora é agora. Agora é o dia da salvação. Agora é o dia de se reconciliar com Deus. Na verdade, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2042, nos diz que uma das leis da Igreja é que devemos nos confessar pelo menos uma vez por ano. Então, se você não se confessou e é quarta-feira de cinzas, agora é a hora. Vamos nos confessar, vamos nos reconciliar e vamos nos preparar para este tempo tão bonito de oração, jejum e esmola, para que possamos entrar no mistério de Jesus Cristo do deserto e ao longo desses 40 dias litúrgicos serão noites de luta, com Ele do nosso lado e com a sua graça nós vamos crescer em santidade, em graça, vamos crescer em amor a Deus, em amor ao nosso próximo, e Ele, Deus Pai, que vê tudo em segredo, vai também abençoar aquilo que fazemos no secreto do nosso coração. E que possamos participar dignamente do mistério da ressurreição de nosso Senhor em sua Páscoa. Bem, se você quer se aprofundar um pouco mais no seu conhecimento sobre a Sagrada Escritura e receber diariamente as reflexões do Evangelho em áudios diretamente no seu celular, entre agora mesmo no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição deste vídeo. E tem algo muito importante que eu ainda preciso falar para você. Agora que você aprendeu as raízes bíblicas da Quaresma, e você talvez deseja saber sobre outros conteúdos relacionados com a Sagrada Escritura, não perca a nossa catequese dominical, né, sobre a catequese bíblica que nós realizamos todos os domingos, onde nós vamos fazer uma bonita reflexão a respeito dos evangelhos desta semana da Páscoa e da primeira semana da Quaresma. Aliás, desta última semana do tempo comum e da primeira semana da Quaresma. E também vamos mostrar como aplicar essas técnicas na catequese. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Agradeço demais a sua atenção e espero que esse conteúdo tenha sido útil para te ajudar a desvendar estes segredos, né? Desvendar toda essa simbologia, todo esse sentido que a Bíblia Sagrada apresenta e que a liturgia da igreja celebra durante esse tempo penitencial tão bonito
que é da quarta-feira de cinzas e também da quaresma. Um grande abraço, Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.